Cá estou eu de volta para mais um vídeo e, como da outra vez e no primeiro vídeo, não que eu queira falar sobre um livro em si, mas esse livro, ele me mostrou algumas coisas e me fez perceber que, de fato, não existe nada melhor do que o trabalho para dignificar e para nos guiar para algum determinado caminho. Esse livro, chamado A Boa Sorte, fala bastante sobre isso, sobre a diferença entre sorte, ser aquilo que o acaso coloca nas nossas vidas, e sobre a boa sorte ser aquela sorte que nós mesmos criamos. E esse livro ele trata de uma forma majestosa e te recomendo muito a leitura dele. E depois de ter lido, eu comecei a entender e comecei a pensar que sim, propriamente esse livro, ele vem na hora certa pra gente. E se você está assistindo esse vídeo, considere adquirir esse livro ou pedir emprestado para algum amigo, que tenho certeza que vai valer muito a pena. Mas lendo o livro eu consegui compreender que de fato tem coisas na nossa vida que elas vão acontecer indiferente ou não de nós estarmos preparados ou não, da gente querer ou não, e são coisas que a gente não tem o domínio algum, que indiferente se a gente esteja preparado ou não esteja preparado, no sentido de tempo e de qualificação, elas vão acontecerem. E isso a gente pode muito bem chamar de acaso, de destino. E do outro lado a gente vai ter coisas que a gente espera que sejam por acaso, mas que para que elas aconteçam a gente precisa fazer um trabalho, a gente precisa se envolver em determinadas ações e determinados movimentos para que isso aconteça. Então, por exemplo, de nada adianta você querer que nasçam morangos de uma plantação, sendo que você em nenhum momento arou a terra, comprou as sementes, plantou, regou, cuidou para que aqueles morangos nascessem. E a boa sorte é justamente sobre isso. Há muitas pessoas que se consideram sem sorte, né, que parece que a vida nunca sorri para elas, ou que de fato elas estão sempre perdendo para a vida. Mas na verdade, provavelmente, assim como eu, são pessoas que estão fazendo pouco a sua parte, estão esperando muito do acaso. E certamente, quanto menos a gente faz, mais vontade a gente tem de não fazer e mais a gente deposita essa esperança de que as coisas aconteçam no acaso. E particularmente faz um certo sentido quando a gente não consegue saber por onde começar. Mas no fundo, tanto eu quanto você, nós sabemos aquilo que está nos incomodando, né? E esse livro ele me traz uma sensação de fluidez para a minha vida. E aqui eu te trago a reflexão que sejamos como um rio, e que dentro desse rio há muitas pedras, pequenas, grandes, enormes, enfim. E cada uma dessas pedras impacta no fluir desse rio. O rio em si seria a nossa vida e essas pedras seriam as situações que nos aborrecem, os problemas que temos. Você no fundo, as pedras grandes você conhece, né? Você consegue ver, você convive com elas ali. O que muitas vezes você não consegue perceber são aquelas pedras pequenas que elas moldam o fluxo do rio, mas você não enxerga. Ela está ali, mas você não consegue ver. E por muitas vezes eu achava que para não enxergar essas pedras, ou seja, não enxergar os meus problemas, o nível da água, ou seja, a minha qualidade de vida, ou propriamente alguns argumentos ou algumas formas de viver, elas teriam que ser maiores para que o rio passasse por cima dessas pedras. Mas no fim das contas, as pedras continuariam lá, e no momento de uma seca, ou seja, de uma crise, de alguns problemas, a água baixaria e aquelas pedras estariam ali visíveis. E basicamente, eu tento refletir e tento buscar uma forma de como tirar essas pedras que a gente não consegue ver, mas que mudam o fluxo do rio dali. Porque muitas vezes são pedras muito pesadas que já estão ali há muito tempo, bem como se fossem um rio mesmo. E muitas vezes a gente não tem como tirar. E não tendo como tirar, cabe-nos a missão e a responsabilidade de desviar delas.
e mesmo sabendo que elas estão ali, fazer com que o fluxo do nosso rio siga para um outro lado, que muitas vezes vai continuar batendo naquela pedra, mas não interrompa o nosso fluxo. E quando eu comecei a pensar nisso, eu vi que faria muito sentido trazer essa mensagem, porque muitas vezes é isso que a gente precisa. A gente fica julgando que o nosso problema da nossa vida está ali em determinado cenário, em determinada situação, e é como se aquela pedra, o problema, estancasse com que a água da nossa vida passasse. Enquanto a gente tem que entender que o problema está ali, desviar dele e seguir o nosso fluxo. E depois que eu comecei a pensar nisso, eu confesso a vocês que muitas coisas começaram a fazer mais sentido e trouxeram um pouco mais de clareza para esse momento que eu estou vivendo. Espero que de alguma forma tenha sido útil essa mensagem e, novamente, considere ler esse livro aqui, porque certamente, se você está num momento em que busca forças, em que busca coragem para seguir, esse livro aqui vai te ajudar bastante. Obrigado.